Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, um beijo no coração. Sejam todos bem-vindos ao Luz na Penumbra. Exato. Guilhermina. Que bom, estamos juntos de novo. Que bom. Exato. Então, hoje vamos estudar o início de uma pergunta que tem uma dissertação de Kardec logo em seguida à explanação dos Espíritos. Então, hoje vamos estudar a pergunta 131, tá? No livro 2º, capítulo 1º, tópico Anjos e Demônios. A pergunta 131 é: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E aí a resposta dos Espíritos: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre. Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes a que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Bom, poderíamos dizer que aqui existe, de uma certa maneira, uma síntese deste tópico falando sobre anjos e demônios, mostrando o absurdo que é essa concepção que se tem genericamente a respeito disso. Existem diversas tradições e lendas em diversos grupos religiosos diferentes, porém, não se sustentam se nós considerarmos a concepção fundamental de Deus soberanamente justo e bom. Deus é bom porque é justo, e é justo porque é misericordioso. Agora, Américo. Sendo Deus, né? Desenvolve aí esta resposta, que tem muito mais material para a gente. Nossa, isso aqui dá para a gente fazer uns 10 programas. Sendo Deus, como você disse, né? Soberanamente justo e bom. Como pensar, né? Essa é a primeira parte aqui da resposta. Como pensar em Deus justo, um ser que nós não conseguimos conceber com a nossa capacidade humana, né? Algo completamente fora de nós. Por isso que o Livro dos Espíritos não pergunta quem é Deus, né? Muito apropriadamente eles perguntam que é Deus, porque é algo que nós não conseguimos conceder em plenitude. Sabemos alguns de seus atributos, dentre eles essa justiça soberana. E como pode um ser justo,
soberanamente justo, criar outro ser é o que os espíritos nos respondem. Como pode criar outro ser, que seria o demônio, devotado eternamente para fazer o mal. E nós sabemos que o mal em si gera o mal para nós. Cada um de nós que faz o mal em qualquer momento, nós já temos o mal em nós. Colhemos as consequências de fazer aquele mal. Então Deus teria criado um ser que ficaria eternamente fazendo e colhendo mal. Que Deus justo seria esse? Que Deus bom seria esse? Já pensou? Nós temos os nossos filhos, imagine eu tenho 2 filhos e eu vou escolher, não, essa aqui eu vou criar para ser totalmente boa. Ela vai ser uma pessoa educada, amável. E aí o meu outro filho eu falo, não, esse aqui eu quero que seja alguém que só faça o mal o resto da vida. A gente consegue imaginar a ideia de um pai, de uma mãe, né? Fazendo essa, como é que eu vou dizer? Fazendo essa atrocidade de criar um dos filhos para ser eternamente mal e o outro para ser bom, o que seria pior, né? Porque às vezes até por falta de conhecimento, os pais criam mal por falta de conhecimento, ignorância, tudo mais. Agora, escolher um para ser bom, escolher outro para ser mal, que pai é esse? Imagine Deus soberanamente justo. Então essa ideia de demônio, ela foge, né? E há uma outra questão também que às vezes as pessoas colocam que os demônios não teriam sido criados por Deus, mas sim um anjo que se revoltou, né, contra Deus. E minha irmã? Eu estou aqui raciocinando junto com você, seguindo o teu raciocínio. Se Deus realmente tivesse criado alguém, como teu exemplo dos teus filhos, para ser bom sempre, e o outro para ser mal sempre, ele estaria condenando irremediavelmente ao mal para a infelicidade para o resto da vida. Aí, aquele conceito básico que é o livre-arbítrio, a criatura que tivesse sido criada para ser mal, não importa, ele sofreria para o resto da vida sem a menor possibilidade de um dia auferir alguma coisa positiva, mesmo que tentasse, mesmo que quisesse, mesmo que se esforçasse, porque ele estaria sendo inevitavelmente condenado àquilo. E por causa de quê? A partir de quê? Se Deus é infinitamente bom e justo, como disse o João. Então a gente para e raciocina que dentro dessa linha de raciocínio, aí os espíritos vão um pouquinho mais adiante. Se há demônios, em teu mundo inferior, em outros semelhantes ao que ele... Ou seja, nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, num mundo onde nós temos oportunidades que muitas das vezes não aproveitamos, nós ainda temos impulsos negativos, que muitas das vezes nós nos comprazemos em utilizar, e isso continua sendo o nosso livre-arbítrio. Então, ainda se existe aquilo que poderia ser denominado demônios, é porque o nosso mundo ainda é inferior. E aí ele coloca, a grande história é a gente observar essa realidade de pessoas, estamos falando em pessoas, porque a gente não pode afirmar que sejam espíritos, porque espíritos foram criados simples e ignorantes por Deus. Então, e foram também dada a oportunidade de crescimento a partir das experiências. Isso a gente já estudou. Agora, se existem pessoas hoje que convivem e que se comprazem em fazer o mal, lamentavelmente, essas pessoas sofrem. E sofrerão. Mas não porque há demônios. Aí vem uma outra historinha. Semelhante atrai semelhante. Nós sabemos que nós estamos em evolução. Nós sabemos que nós somos espíritos em evolução. E aí, se eu tento agir dentro do correto, dentro das leis de Deus, dentro das leis da caridade, dentro das leis do amor, eu vou atrair espíritos que tenham a mesma similaridade minha. Agora, se eu me comprazo ainda, lamentavelmente, em
ser egoísta, cometer o mal, sacrificar outras virtudes. Se isso me compraz ainda, eu vou estar atraindo espíritos parecidos comigo. E aí, não é uma questão de ser demônios ou não, é uma questão de opção. Vai chegar uma hora em que vai acordar. E aí a gente não pode colocar isso como obra de Deus. Porque se a gente parte do princípio que Deus é justo, soberanamente justo e bom, ele jamais criaria um ser, seria como ele diz aqui, um Deus mau e vingativo. Exatamente. Isso sai do conceito de Deus em qualquer possibilidade de raciocínio. Não dá para se pensar num Deus mau e vingativo. A gente tem que compreender que Deus nos dá a oportunidade de fazermos o nosso melhor. E, João, se você me permite uma inserção, a gente sempre tem que aconselhar os nossos irmãos em casa, né, os nossos ouvintes, a buscarem a leitura, a buscarem o estudo. O estudo, quando a gente lê em casa, com calma, ele é algo fundamental na nossa vida se a gente quer buscar a nossa evolução. Sim. Mas agora eu estava pensando aqui também, como é bom a gente estudar em grupo, né, como nós fazemos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Porque eu não havia pensado nisso que a Guilhermina falou. A gente pensa em uma série de questões e agora a nossa irmã Guilhermina levantou algo fundamental. A existência de um demônio significaria acabar com o livre-arbítrio. Porque ele não teria o direito de fazer o bem. Exato. Não lhe resta oportunidade a não ser infeliz para o resto da vida. E não é isso. Para a eternidade, que é pior, para todas as vidas, pela eternidade. E aí, o conceito de Deus, então, por que eu vou amar esse Deus? Olha, mas para depois do intervalo eu tenho uma historinha de que o demônio não é só isso aí que pinta ou não. Pode ser também nosso grande amigo. Parece contraditório, mas eu vou contar. Quando o João deixar, eu vou contar. Não tem problema nenhum, não. É como disse uma pessoa que já desencarnou há um bom tempo. Essa pessoa, em 1915, tinha 11 anos e tinha aulas de religião no grupo escolar que ela frequentava, na cidade que ela vivia. Um determinado dia, ela passou na porta de uma instituição espírita e que o padre da cidade vivia dizendo: aquilo lá é a casa do demônio, é a casa do demônio, é a casa do demônio. Aí ela viu aquilo ali, tinha 2 senhores recolhendo a assinatura das pessoas, tá? Na entrada da casa. Pode entrar, minha filha. Ela tinha 9 anos. Ela entrou, assistiu uma palestra sobre Evangelho. Isso em 1915. 1915. Chegou em casa, falou com a mãe dela assim: mãe, eu entrei na casa do demônio. Como assim, minha filha? Que é isso? Não, o padre diz que o centro espírita é a casa do demônio. Olha, eu achei muito esquisito, porque eu nunca vi demônio falar sobre Jesus. E falar tão bem de Jesus, falar tão bem do Evangelho. E olha, eu entendi tudinho. Não foi igual aquela vez que a gente vai na igreja, que o padre faz a missa toda numa linguagem que ninguém entende, e a gente tem que baixar a cabeça e achar que... Naquela época era em latim. É em latim. As missas eram em latim. Aí, a mãe dela foi lá e assistiu. E gostou. E desde então, a família inteira se tornou espírita. E ela chegou-se para o padre da cidade e disse: seu pai vai desculpar, mas eu vou frequentar aquela casa lá. Por quê? Ah, não, lá dá para entender o que está no Evangelho. Só chega para cá, fala num idioma que eu nem sei, nunca ouvi falar. Mas é latim, minha filha. Tá bom, minha filha. Tá bom, pai. Não, eu não entendo. Então, lamento muito. Vou passar a frequentar lá. Essa pessoa que eu estou falando foi uma tia-avó que eu tive, que nasceu em 1906. Desencarnou na década de 70.
E a mãe dela, a minha bisavó, a Maria Gabriela. E essa minha tia, o nome dela era Idalina, e é chamada todo mundo de Neném. Detalhe, foi através dela que eu comecei a travar contato mais profundo com a doutrina espírita. É maravilha, é mesmo? Tá? Uma coisa Ou de bom. seja, nós temos 108 anos de contato com a doutrina espírita. Que maravilha. Deixa eu só fazer um comentário aqui dentro do que você falou. E olha que coisa boa, mais uma das milhares de provas que Deus é muito bom e justo. Já há um bom tempo que a Igreja Católica faz todas as suas missas e prédicas no idioma do país. O latim não é que foi abolido. Isso foi o Concílio Vaticano Tem poucas, tem uma no centro do Rio, mas são poucas. No Concílio Vaticano II, o Papa consagrou esse conceito. Então, a grande maioria das igrejas católicas você pode assistir às missas, às pregações, na língua do país. E isso faz com que aproxime o povo da Igreja Católica. Eu me sinto muito bem. Nós estamos falando a respeito de demônios. Sim. Vamos ver que o próprio conceito que havia sobre demônios e inferno mudou. Sim, exatamente. Lembrando agora, então, aos nossos irmãos que nós estamos fazendo o programa Luz na Penumbra com o estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 131, livro 2º, parte 1ª, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Vamos dar sequência, então. E eu diria para vocês, como eu disse anteriormente, o conceito não somente sobre demônios, como a respeito da ideia de inferno, tá? Mudou. Uhum. Começa que existe uma questão até histórica nisso aí, tá? Esses conceitos de inferno, de demônio, não são conceitos cristãos. Uhum. Vêm da religião grega antiga, depois adotada pelos romanos dentro de um perfil politeísta. Uhum. Não tem nada a ver com a noção do Deus único. Querido João, estava tentando pegar aqui enquanto você falava, se você ou a Guilhermina lembrar, para a gente falar para os irmãos de casa. Há um livro que na introdução, não me recordo se é o Evangelho ou se é o Inferno, que ele fala exatamente ele dá na introdução dele de onde veio, né, a doutrina do demônio, do inferno. Se eu não me engano, é o céu e o inferno. É o céu e o inferno. Então a gente chama a atenção dos irmãos ouvintes para lerem esse livro. É um livro realmente maravilhoso. Aliás, ele é estudado também no Luz na Penumbra. Que maravilha, meu irmão. João, eu queria, como eu te falei, falar a história de um amigo meu, sabe, que ele é grande amigo do demônio. E aí o pessoal de casa deve estar horrorizado. Se está assistindo Luz na Penumbra à noite, vai ficar com terror. Como assim, meu Deus? Num programa espírita falando sobre amigo do demônio. E aí quando eu olhei a história dele, eu percebi que temos muitos de nós que somos grandes amigos do demônio. A gente tem essa importância muito grande do nosso estudo, mas talvez o mais importante seja a gente levar esse estudo para dentro da nossa vida e ver o que isso pode fazer de melhor na nossa vida. E eu me recordo da história desse amigo, que foi a seguinte: um dia ele chegou para mim chorando muito, desesperado, em completo estado de desequilíbrio, e falou: Américo, você que é espírita precisa me ajudar a fazer alguma coisa, porque o demônio entrou na minha vida. Eu falei: como assim? O demônio entrou na minha vida, botou uma mulher para ir lá em casa. Essa mulher falou para minha esposa que eu tinha um amante, e aí minha esposa me expulsou de casa, e agora eu não posso nem mais ver meus filhos, está um terror, eu não tenho condição nem de viver em lugar nenhum. Então, a minha vida está um verdadeiro caos desde que o demônio entrou na minha vida. Aí eu falei: meu amigo, eu vou te ajudar, mas me explica direitinho como aconteceu. Como essa mulher, que você chama de mulher, chegou até a sua casa e falou com sua esposa que você tem um amante? Não, ela é minha amante.
Falei, meu amigo, então não foi o demônio que colocou essa mulher na sua vida. Quem trouxe essa mulher para sua vida foi você. E o demônio você está usando como seu amigo, para poder botar do lado do braço e colocar a culpa nele. Então a gente usa o demônio muitas das vezes como esse nosso melhor amigo. A gente faz um monte de besteiras na nossa vida e depois fala assim, esse aqui é o demônio. Joga e só muda o nome. Só muda o nome. Eu estou fazendo a crítica aqui, não é só as religiões que falam de demônio, não. A nossa também, porque a gente vira espírita e a gente começa a usar o obsessor. E aí o obsessor vira nosso melhor amigo. Nós só trocamos o nome. Troca o nome e fala assim, não. A figura. Aí faz um monte de besteira e fala assim, mas eu estava obsidiado. Isso não era eu. Isso lógico. Com certeza eu estava obsidiado. Então assim, a gente tem que começar a prestar atenção quando a gente lê essa questão 131, que não há demônios, sim. E não há demônios também para a gente botar desculpa e colocar embaixo do nosso braço como se fosse nosso melhor amigo para assumir todas as nossas broncas. Se a gente faz alguma coisa de errado, a responsabilidade daquilo ali é nossa, porque senão eu levo o demônio a tirar a cola e vou botando a culpa nele. Ou seja, ele se torna meu amigo. Isso fala a respeito do conceito básico do livre-arbítrio. Você tem liberdade de agir certo ou errado, segundo as leis de Deus. Vamos raciocinar sempre segundo as leis de Deus. Você opta. Agora, assume a responsabilidade. Não é jogar em cima de uma entidade ou de algum conceito, porque é mais confortável. E aí, deixa eu só fazer um raciocínio aqui que eu estava seguindo junto com você. A religião cristã segue Jesus Cristo. E se a gente parar para observar, em todas as... Nós temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e até o Evangelho Católico, todos os evangelhos da religião cristã segue aquilo que Jesus disse. Fora do amor não há salvação. Fora da caridade temos que agir. Então, é aquilo que é muito confortável, né? Como você disse mesmo. Você cria um cúmplice para assumir, a muitas aspas, a responsabilidade da tua irresponsabilidade, e aí você joga a responsabilidade nas costas de um outro ser. E aí é mais confortável. E o espiritismo é meio antipático, né, Guilherme? Sim. Né, João? Por quê? Porque ele tira da gente esse direito de jogar no obsessor. Porque ele fala o quê? Exatamente. Existe sim a influência do obsessor. Claro. Mas até se o obsessor estiver conseguindo fazer alguma coisa, nós temos a responsabilidade. Porque nós criamos, sim, através das nossas vibrações, ações, pensamentos, claro, a possibilidade do obsessor chegar até nós. Exatamente. Então, a existência da obsessão é comprovada no Espiritismo? Sim, claro. Mas ela acontece também segundo a nossa, sim, responsabilidade. Semelhante atrai semelhante. Gente, nós temos que parar e refletir que o Espiritismo nos mostrou, com a noção de livre-arbítrio e lei de causa e efeito, o Espiritismo aboliu a culpa. Pode parecer uma coisa meio paradoxal, mas realmente aboliu a culpa. Como assim? Muito simples. Nós não temos culpa, temos responsabilidades. Na verdade, os erros que cometemos, nós temos que nos redimir deles para poder atingir o principal perdão, que é o da própria consciência. Ou seja, a lei de causa e efeito nos mostra que temos liberdade para fazer o que quisermos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E essa colheita não é punitiva, ela é uma colheita, digamos assim, derivada dos atos do passado. Se você semeou espinhos, vai colher espinhos. Agora, enquanto você estiver colhendo espinhos, vá semeando flores desde já. Ou frutos, se você quiser comer alguma coisa.
O mais importante é que você aprenda pela experiência pregressa o que tem que ser feito. Aproveite, né? Exatamente. Reflitamos a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao nosso querido programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Este foi um grande alerta que nos foi dado por Jesus, já prevendo que após a sua partida, muitos iriam aparecer se dizendo em seu nome, ou até dizendo ser o próprio Cristo redivivo, e poderiam nos iludir. Por isso era importante que nós nos acautelássemos e aprendêssemos a distinguir os falsos dos verdadeiros profetas. E neste capítulo nós já estudamos as situações que tratam deste tema no Evangelho do Cristo, principalmente aquela passagem que Jesus nos deixa a maneira mais simples e mais eficaz de se reconhecer o verdadeiro profeta, pelo que ele produz, pelo que ele mostra, pelo que ele traz, pelo que ele faz. Então, pelas suas obras é que nós vamos reconhecer os verdadeiros profetas, como nós reconhecemos a boa árvore pelos seus frutos. Se os seus frutos forem bons, é porque a árvore é boa. Então, é um ensinamento simples, como tudo que vem de Jesus, e perfeito, também como tudo que vem de Jesus. Nós agora vamos entrar na parte das instruções dos Espíritos. E vamos começar com uma mensagem do irmão Luiz, em Bordeaux, 1861. Tem por título esta mensagem, Os Falsos Profetas. Nosso irmão nos diz assim: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, mantende-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Porém, se são doces e salutares, direis, nada que seja puro pode provir de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar.
Se os que se dizem investidos do poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, ou sejam, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se, em apoio das palavras, acrescentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem deter o monopólio exclusivo da verdade. Isso é que eu acho muito importante. Nós temos que desconfiar daqueles que dizem deter eles o monopólio da verdade. Ou seja, só eles têm a verdade. Qualquer outra pessoa que falar qualquer coisa diferente não está com a verdade. Porque eles têm a verdade. Fora do que eles falam, está errado. No caso de religiosos, dizem que vem do demônio, de Satanás, e começa a botar um monte de adjetivos pejorativos naquilo que a outra pessoa fala. Não tem capacidade de julgar, de debater, de comentar. Logo, acusam de ser coisas do maligno. Da mesma forma acontece na política. Há um grupo de pessoas que se julgam detentores da verdade. Só eles têm a verdade, só eles são puros, só eles são santos, só eles são honestos, só eles são incorruptíveis, só eles são tudo de bom. Os outros, bastou pensar diferente, usar um pouco o raciocínio para mostrar que a coisa não é bem assim, que no mundo há de tudo, a gente boa, a gente má em todo lado. Nós temos que nos acautelar quanto a eles, independentemente de onde venham. Temos que aproveitar o que é de bom, que as pessoas falam. Não, se não for da linha deles, do pensamento deles, é coisa de ista, aqueles adjetivos terminados em ista. Então nós temos que nos acautelar, porque está escrito aqui. Temos que nos acautelar, desconfiar daqueles que dizem ter o monopólio da verdade. Ninguém tem o monopólio da verdade. Todos estão sujeitos a falar a verdade, falar mentira até sem dolo. Eu posso aqui mentir sem saber que estou mentindo, falar uma coisa que é errada. Eu sou passível de tudo isso, sou um cidadão comum, um ser humano comum. Então, posso estar errado. Então, eu admito, se eu estiver errado, vou me corrigir. Agora, não vou ficar teimando com aquilo que eu acho, só porque é o que eu acho. Não, eu vou me corrigir, não tenho o menor constrangimento em admitir que eu estou errado. Eu vou mudar, eu quero ficar sempre do lado certo. Não, o Cristo não está com esse. Porquanto os que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, a exemplo do próprio Mestre, brandos e humildes de coração, os que agem de salvar a humanidade com os seus exemplos e conselhos, a fim de que esta não corra para a perdição, nem vagueie por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Gente, esses falsos profetas, falsos cristos, falsos salvadores da pátria, dificilmente são humildes. Numa boa. Dificilmente essas pessoas são modestas. São orgulhosos, são soberbos, prepotentes, que se julgam os tais e acusam você de qualquer coisa. Nós mesmos, como espíritas, somos acusados de como era na época de Kardec e até hoje, né, assim, só por professarmos uma ideia, uma doutrina que usa a razão, o raciocínio, explica as coisas com lógica, sem ameaça, sem botar medo em nada, deixa para nós o pensamento, o raciocínio de entender se aquilo é verdade, se não é verdade, comprovar o que é e que não é. Não, essa gente tem pacto com o demônio. Porque se não é o que eles pregam, é coisa do demônio. Então, nós já estamos acostumados com isso. Então nós temos que nos afastar dessa gente. Não vamos convencê-los. Vamos deixar que o tempo se incumba disso. O tempo vai mostrar a razão, como dizia um grande pensador aí no passado, o tempo é o senhor da razão. Fugir de tudo o que revele um átomo de orgulho, como se fugisseis de uma moléstia
contagiosa que corrompe tudo em que toca. Amigo, a soberba e o orgulho já são o primeiro motivo para nos afastar dessas pessoas. Lembrai-vos de que cada criatura traz na sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Então, é muito difícil a pessoa conseguir esconder por muito tempo, ou de todos, ou a sua grandeza ou a sua decadência. Porque por mais humilde que a pessoa seja, por mais simples, mais modesta, e ela for grande, por mais que ela tente esconder isso, ela não consegue, isso transcende, ressalta aos olhos as outras pessoas, as atitudes, o modo de ser, o modo de agir, o modo de falar, os pensamentos lógicos. Então, por mais que a pessoa seja simples e humilde, ela não consegue evitar que a sua grandeza se mostre. Da mesma forma, aqueles que são decadentes nesses princípios não conseguem esconder isso também. Seu modo de falar, modo de agir, modo de pensar, suas reações intempestivas, sua soberba, não consegue ficar escondida por muito tempo. Como dizia Abraham Lincoln, a pessoa consegue enganar as pessoas, parte das pessoas, todo o tempo. Ou consegue enganar todas as pessoas, parte do tempo. Mas ninguém consegue enganar todas as pessoas todo o tempo. Então, como eu disse, o tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. Bom, é simples. Se nós tivermos esse pensamento lógico, que nós temos, coerente, vamos nos manter no nosso pensamento, no nosso modo de ser, de agir, de pensar, seguir os ensinamentos do Cristo da melhor maneira possível. E vamos deixar o tempo correr, porque isso vai resplandecer. Jesus disse que nós tínhamos que ser a luz do mundo, fazer brilhar a nossa fé. E como é que vamos fazer isso? Agindo, mostrando, falando, sem prepotência, sem arrogância, sem querer convencer os outros daquilo que nós pensamos, sem buscar defeitos dos outros para ficar ressaltando. Infelizmente, há colegas nossos que procuram defeitos dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria doutrina. Procuram ver defeitos em pessoas ou espíritos que nos trazem mensagens, que nos trazem ensinamentos, com a maior boa vontade em querer nos ensinar. Procuram ver defeitos ali. Eu não estou procurando defeitos neles. E se tiver algum, paciência, eu vou procurar o que está certo. Essa mensagem aqui desse irmão Luiz, eu vou aproveitar o que tem de bom nessa mensagem, dos ensinamentos que ela traz. Se houver alguma coisa aqui com a qual eu não concorde muito, paciência. Tudo bem, não vou agora ficar execrando o nosso irmão, que com uma boa vontade está nos trazendo esses aconselhamentos, porque eventualmente eu descobri algo que eu não concordo, mesmo porque eu que posso estar errado. E o futuro vai mostrar, às vezes, que eu que estava errado. Então, nós temos que evitar isso. Aproveitar os frutos da árvore, não é ficar reclamando que a árvore é torta. Ah, porque essa árvore é feia, porque essa árvore é não sei o quê. Não importa, é o fruto. Se o fruto é bom, salutar, então é o que nós temos que fazer. Se a árvore não dá muita sombra, paciência. Pode ser que em outro plantio, aquele princípio que anima a árvore, aquela árvore vai dar outros tipos de sombras. Não sei. Vamos aguardar o tempo. Ide, portanto, meus bem-amados, sem desculpas ardilosas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita em que enveredastes. Ide, sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo quanto vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Veja bem, ele está nos incentivando a nos manter dentro desta marcha que nós escolhemos por acharmos que é melhor para nós. Que marcha é essa? É o caminho, como disse o Cristo, o caminho é ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por ele. Então, este é o caminho, é neste caminho que temos que setar a nossa marcha. E temos que ir, como diz aqui, sem dar desculpa. Evitar desculpas ardilosas,
como se diz aí na gíria, desculpa besta, não vamos inventar desculpa para fazer corpo mole e fugir da nossa luta. Sem pensamentos ocultos, não vamos ter pensamentos ardilosos, subreptícios, nada disso. Vamos nos manter livres, pensamentos livres, para que todo mundo possa saber o que estamos pensando. Manda que nós afastemos cuidadosamente tudo quanto nos possa entravar essa marcha para esse objetivo que nós temos. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. E estão dizendo que nós somos esses viajores, fiquemos tranquilos, porque o nosso tempo das dores de trevas e de expiações está terminando. Nós estamos deixando esse período de provas e expiações para adentrarmos num período de regeneração. Então nós temos que nos manter nisso. E quem nos trouxe aqui para que essa nossa viagem fosse mais rápida, mais acelerada, foi essa doutrina, essa suave doutrina que vem nos revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações que nossas almas possam ter em relação ao desconhecido. Porque o que está nos dando força para nos manter obstinados nesse caminho é termos descoberto as coisas, como as coisas funcionam. Descobrimos que, acima de tudo, há o mérito, que tudo o que acontece conosco é fruto das nossas próprias ações. Sejam boas, sejam más, os frutos serão bons ou maus. Depende de nós, só de nós. Isso, para mim, penso assim, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Saber que se acontecer algo comigo é porque eu errei. Então, se eu aprender a não errar novamente, não vai acontecer de novo. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu não vou ficar reclamando aqui pelo que eu estou passando. Porque eu sei que eu fui o responsável. Eu tenho que ficar triste comigo mesmo. Puxa, eu ainda fazia esse tipo de coisa porque estou passando por isso. É que eu fiz isso igual com alguém. Se não foi de fato, foi em pensamento eu fiz, porque estou passando por isso. Então eu vou me esforçar para não fazer novamente. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Então nos deixávamos levar pelo canto da sereia, como se diz aí. Coisas maravilhosas que podiam nos agradar o espírito. Mas o nosso coração lá no fundo não estava muito satisfeito. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhaste a tarefa que o Criador vos impôs, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Aqui é o nosso caso. Nós somos transviados, estamos clamando pela misericórdia do Pai, mas em princípio nós entendemos, já estamos confessando as bobagens que nós fizemos, estamos pedindo perdão por elas, pedindo a misericórdia do Pai por elas e prometendo não repeti-las. Esse é o caminho certo. Eu vou me confessar a mim mesmo, olha, eu estou errado, eu fiz isso, peço perdão a Deus por isso e prometo não fazer de novo e ressarcir o prejuízo daqueles que eu prejudiquei. Isso é o princípio básico do cristianismo. Continuai, portanto, a avançar incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada em que vos esperam todos os que vos precederam. Então, todos aqueles trabalhadores de primeira hora estão lá nos aguardando. Nós estamos chegando no final da festa. Nós estamos chegando na última hora para o trabalho, mas vamos ser recebidos. Vamos receber o mesmo prêmio, o mesmo denário que todos recebem. Que chegamos ao final, chegamos ao paraíso, à felicidade. E vamos ser recebidos por aqueles irmãos que nos precederam e que estão nos ajudando
como é o nosso irmão Luiz aqui. Já está lá, está nos ajudando. Olha, o caminho é esse. Façam assim que é melhor, está nos orientando. Cabe a nós agora entender isso, aceitar o conselho dele e nos acautelarmos, porque vai vir muita gente para dizer o contrário, fazer propostas diferentes, que nós, se pensarmos bem, são propostas que não têm nenhum sentido lógico, mas que, em princípio, por causa das nossas dores profundas que ainda sentimos, nós temos a tendência a nos enganar ou nos deixar levar pelo engano. Porque a dor é muito forte. As dores pelas quais estamos passando são muito fortes. E só a compreensão do que a doutrina nos passa é que faz com que nós consigamos suportá-la. Com a ajuda desses nossos irmãos que nos esclarecem, é que nós conseguimos suportar as nossas dores. E com certeza elas vão diminuindo, porque nós já somos espertos bastante para não dar asa para novas dores. Nós somos espertos, gente. Não vamos passar de novo pelo mesmo caminho. Já não estamos gostando agora, por que vamos ter que passar de novo? Então, essa liberdade, esse livre-arbítrio que Deus nos dá é demonstrado claramente pela doutrina dos Espíritos. Então, vamos seguir o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, ficarmos espertos quanto a essas palavras que estão ditas por aí, esses falsos cristos, falsos profetas, falsos salvadores da pátria que acham que no toque de mágica vão resolver os problemas de todo mundo, e não é bem assim a coisa. Então nós temos que nos acautelar e ficar na nossa, dentro do nosso pensamento, nos manter coerentes conosco mesmos e não sair 1 milímetro da marcha, como nós estamos aqui, na nossa marcha traçada que nós escolhemos para chegar lá à vinha do Senhor e pôr o nosso trabalho a serviço do Senhor. Esse é o nosso objetivo e que eu espero tenha sido muito bem entendido aqui por nós, por essa mensagem do nosso irmão Luiz. Vamos ficar hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.